Amém, querido. Então eu vou mandar o abraço, né? Mas eu já mandei quem está acompanhando ali. Depois eu vou pegar os nomes também, queridos, tá bom? Gênesis capítulo 10. Deixa eu abrir ali para nós começarmos nosso estudo ali. Nicole, Cristina, amém. Isso mesmo. Esther e Pedro. Escreve lá, Pedro, também. A Nicole está junto com a mãe dela, já ali em cima, já estão vendo. Coloquem, queridos, coloquem o nome. Pastor, agora prestar atenção na palavra agora. Pode colocar depois, sem problema. Mas não esqueçam de colocar. Hoje a Esther está aqui comigo, o Pedro está aqui comigo também. Já estão com o caderninho na mão, com lápis, caneta, fazendo o devocional, esperando para fazer o devocional. Glória a Deus, queridos. Então vamos começar. Meu Pai amado, usa-me, Senhor querido, que da minha boca não saia nada que venha de mim, mas venha somente de Ti, Senhor. Que a Tua igreja seja edificada, Senhor, na Tua palavra, Pai, nesse alicerce, Pai, querido, nessa rocha, Pai, que é Cristo, que desde o princípio é a palavra que estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o alicerce de tudo, Pai querido. É o único caminho, a única salvação, a única vida, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Que o propósito desse estudo, Pai amado, venha mudar, como foi dito, Pai. Agora há pouco eu passei aos Teus filhos, venha realmente mudar a vida de cada um deles, Pai, no conhecimento e na dependência de Ti. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Estes repartiram entre si, né? Estão falando ali dos filhos de Noé, né? Estes repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras. Olha, ali começou, né, a divisão daí, né? Cada qual segundo sua língua, segundo suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, vamos ver quem que são os filhos de Cã. Lembra que Cã é aquele lá que viu o pai, né, nu na sua tenda, foi lá na tenda do pai e chamou os irmãos para ridicularizar o pai e acabou recebendo uma maldição. Cã não recebeu. Quem recebeu foi o filho de Cã, né? Quem que são os filhos de Cã? Cuxi, Mitzraim, Puti e Canaã, tá bom, queridos? Canaã foi amaldiçoado, tá? Mitzraim, queridos, Mitzraim, não sei como que fala isso aqui, eles são os egípcios, tá bom? Os egípcios são os Mitzraim, eles são a descendência, né, dos egípcios, né? Aí você vai ver as dinastias faraônicas, que nós vamos ouvir falar bastante, então, na tradução no hebraico, ele sempre vai falar Mitzraim, né? Então, os filhos de Cã são Cuxi, Mitzraim, Puti e Canaã. Canaã é aquela terra que o povo de Israel foi lá e tomou, destruiu aquele povo, né? E tomou posse da terra prometida, né? Passou a ser chamada aí terra de Canaã. Versículo 7. Os filhos de Cuxi, né? Filhos de Cuxi, né? Que é esse aqui, ó. O filho de Canaã, no caso, neto de Noé. Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá e os filhos de Raamá, que são Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, queridos. Esse Nimrod aqui é complicado, nós vamos falar um pouquinho dele. A Bíblia fala pouco, queridos, mas o livro dos justos aqui, ele fala muito a história de Nimrod. Por isso, depois da Bíblia, queridos, nós vamos continuar com outras leituras, outros estudos, tá? Ó, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Quando ele fala que ele está sendo poderoso, queridos, não está falando de uma maneira, um adjetivo, uma qualidade, tá? Ele começou a reinar, poderoso na terra, reinar sobre os povos, tá? Começou a dominar os povos com tirania. Versículo 9, ele foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Tinha até esse ditado que falava, como Nimrod, que era um poderoso caçador diante do Senhor. Ele passou a ser, queridos, né, um rei na terra, tá? Ele passou a dominar todo mundo na terra. Versículo 10. O princípio do seu reino, do Nimrod, foi Babel. Aí Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria. Então você vê como é o início, né, dos povos. Começou ali, né? Depois voltou para ali, né? Porque é a Síria, ó. E edificou Nínive. Então a capital da Síria até hoje, queridos, é Nínive, né? E quem que edificou Nínive? Agora você já sabe. Nimrod. Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Mitzraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Patrussim, Casluim, de onde saíram os filisteus, ó, daí o povo dos filisteus também, ó, saíram aqui desses filhos ali, ó, Calusim, ó.
e a Caftorim. Então os filisteus, eles vieram de quem? Casluim, tá? Casluim é o pai dos filisteus, que eles comuns inimigos de Israel. Então você está vendo da onde que vieram, né? Os inimigos, eles vieram da onde, queridos? Da descendência de Cã. Olha que vai fazendo sentido tudo isso, queridos, tá? Canaã, versículo 15, gerou a Sidom, seu primogênito. Então o primogênito de Canaã era Sidom, e a Et, e os Jebuseus, Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Você vê que quando Deus ele fala, vou te dar uma terra, terra do... Quem que ele fala? Dos amorreus, girgazeus, eveus, arqueus, sineus, arvazeus. Você vê que era a terra da descendência de Canaã. Lembra que foi dito ontem? Nós lemos, maldito seja Canaã, servo dos servos dos seus irmãos, né? Então Canaã recebeu essa maldição. Por que Canaã, pastor, recebeu e não Cã, queridos? Existe um motivo, tá bom, queridos? Não acho que Deus simplesmente amaldiçoou o filho e poupou o pai, né? Não, existe um motivo para isso, tá bom, queridos? Não pense mal de Deus, que as pessoas tenham facilidade de pensar, mas por que tem a ver o neto sofrer se o filho que foi lá e fez besteira, tá? Existe um motivo para isso, tá bom? Pode ter certeza disso. Versículo 19, ó. E o limite dos cananeus foi desde Sidom para Gerar, até Gaza, até as cidades antigas, que até hoje você, né, escuta falar em guerras aí, e geralmente estão envolvidos em guerras, né? Indo para Sodoma e Gomorra, conhecido esses nomes, né? O que aconteceu com essas cidades? Foram destruídas, né? Você vê como uma maldição sobre aquele lugar. E Zeboim até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, agora Sem, ó. Lembra que Sem tinha a bênção e Jafé habitava nas tendas de Sem, ó. Sem, que foi o pai de todos os filhos de Éber. Né? Então, Éber é o primogênito de Sem, né? E irmãos mais velho, irmão mais velho de Jafé. Também lhe nasceram filhos. Esse Éber aqui te chama a atenção de alguma coisa? O povo de Israel também era conhecido como povo, quem sabe? Que tem esse Éber. Os filhos de Éber são os hebreus, queridos, tá bom? Então o povo de Israel, eles são filhos de Éber, descendência de Éber. Olha como você vai entendendo a genealogia, você vai entendendo mais coisas, né? Então vem da descendência de Sem, os semitas, né? E os hebreus fazem parte dos semitas, né? E o irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos, ó. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, U, Geter e Mas. Arfaxade gerou Salá. Salá gerou Éber, ó. Então, Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Éber, dos hebreus. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, a Salef, a Azar-Mavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal e Dicla, a Obal, a Abimael e a Selá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. E habitaram desde Messa, indo para Sefar, montanha do Oriente. Você vê que tem bastante nome difícil ali, queridos, né? Esses nomes vão ficando cada vez mais familiares para nós, conforme nós vamos lendo e estudando eles, tá bom? Versículo 31. São estes filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, né? As suas terras em suas nações. Então, os filhos de Sem. São estas famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. Destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Deixa eu ver uma coisa, nós não lemos de Jafé? Deixa eu ver uma coisa aqui no 9, só para mim, se nós não pulamos alguma coisa. Nós demos o 9 ontem, né? Não, tá certo. Noé morreu com 950 anos. É verdade, ó. Eu não li
Será que eu li os filhos de Jafé? Gomer, Magog, Medai, Javã, Tubal. Não, alguma coisa aconteceu que eu pulei, queridos. Sem ver. Então vamos ler, não vamos passar não, tá? Eu tô achando que está faltando, nós lemos de Sem, de Cã, mas não lemos de Jafé, né? Então são estas as gerações dos filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. Nasceram, são filhos depois do dilúvio. Olha, não peguei esse início, não sei porquê, ó. Mas glória a Deus, nós estamos aqui, voltamos aqui. Versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações da terra, das quais, segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Exatamente, aí eu comecei a ler dos 5 em diante, queridos. Não sei porquê, você vê que interessante? Mas glória a Deus. Então, né, não passamos os filhos de Jafé, vocês têm então aqui a descendência deles. Gênesis capítulo 11, queridos, né? Vamos cuidar ali para ver versículo a versículo. Versículo 1. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e ali habitaram. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra, e o betume serviu de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Queridos, olha que interessante isso aqui, ó. Muitas pessoas vão passar batido, não entenderam o que estava acontecendo aqui. Essas pessoas lideradas por Nimrod, eles chegaram na planície de Sinar e tiveram uma ideia. Vamos construir uma cidade, e nessa cidade vamos construir uma torre, e essa torre chega até os céus. Vamos tornar o nosso nome conhecido. E ele diz aqui, ó: para que não sejamos espalhados por toda a terra. E qual que foi a direção que Deus havia dado, né, para os filhos de Noé? Para Adão e agora para Noé, né? Ide, multiplicai e enchei a terra. Esse é o mandado de Deus. E aqui você veja Satanás querendo fazer o quê? Barrar, tentar impedir o mandamento do Senhor, queridos, tá bom? Você olha ali, ó: vamos edificar uma cidade cujo topo chega até os céus. Qual que é a intenção dele? Chegar até os céus. E ali no livro dos justos, queridos, né? Você vai ver que houve uma batalha, né? Não uma batalha em si, porque eles achavam que estava uma batalha. A intenção deles era tomar os céus, tá? A intenção de Nimrod era governar os céus. Essa torre era para chegar até os céus e para batalhar com os anjos e com Deus, queridos, né? Mas o que aconteceu? Nós já vamos ver, né? Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Queridos, nós vimos ali, né, ontem nós vimos que o pecado, né, dos homens, né, fez com que Deus se levantasse e exercesse um juízo do qual ele tinha o dever de cumprir, que era a justiça, tá bom? E ele fez isso através de um dilúvio, amém, meus amados? E destruiu toda a terra. Depois que ele, salvando Noé, né, abençoou Noé, a terra, a água foi embora, ele abençoou a terra e ele prometeu, nós vimos que é o sinal no céu, né, que nós entendemos que é o arco-íris, era um sinal de que Deus jamais faria isso novamente, destruiria toda a terra, mas ele continua sendo o justo juiz, amém, queridos? E tão pouco a gente vê as descendências, e eles já começaram a fazer o que era mal perante o Senhor novamente. Deus acabou de exercer um juízo, queridos, sobre, né, todos ali, você vê as descendências, né, dos filhos ali, são a descendência de Cã, Sem e Jafé. E os seus filhos, seus netos já estavam começando a pecar gravemente contra Deus, né? Então você vê que Deus ele vai começar a trabalhar agora de maneira pessoal, não vai fazer mais algo assim grande, né? Mas eu vou falar algo profético para você. Deus ele não vai mais destruir como ele falou, queridos, né? Todo o povo na terra. Mas agora em Apocalipse nós vamos ver, queridos, né? Ele vai destruir a terra. Por isso que ele não vai mais purificar a terra. O dilúvio ele fez o quê? Ele purificou a terra. Ele novamente ele cumpriu justiça e tornou
a terra habitável e abençoada, né? Porque por causa do pecado, lembra que Caim recebeu um pecado, e o pecado do Caim foi que a terra não daria sua força. Ele lavraria o solo e o solo não daria sua força, ele seria fugitivo e errante. Depois de Caim houve inúmeros homicídios, inúmeros atos, né? Envolvendo sangue de inocentes, né? Mortes de inocentes, que amaldiçoaram mais a terra ainda. Então o dilúvio ele veio como uma forma de purificação, ele purificou a terra e a terra se tornou abençoada novamente para Noé e a sua descendência. Mas o diabo já estava lá convencendo a descendência de Noé, queridos, né? Especialmente você vê os filhos de Cã, né? Porque Nimrod, né, é descendência de Cã. Amém, queridos? Então você vê lá a descendência de Cã, eles começavam a invocar o diabo, os demônios, queridos, né? E servir os demônios e fazer coisas terríveis. Aqui eles estão fazendo uma torre para pelejar contra Deus no céu e tornar o nome deles conhecido, adorado no mundo inteiro, né? Conhecido no mundo inteiro e imortalizados, né? É isso que era a intenção deles. Aí Deus foi lá e falou para eles, olha, já sei, Deus como ele sabe de tudo, ele falou, vamos confundir a linguagem deles ali, vamos atrapalhar a conversa deles ali, para que eles não entendam. Versículo 7, ó, vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Então um começou a olhar para o outro e estava falando uma outra língua. Imagina eu conversando com você agora como se eu estivesse falando uma língua que você não estivesse entendendo, você conversando comigo e não entender. Então ali parou a construção da torre, só que a torre foi longe, tá, queridos? A torre realmente foi muito longe. Tem uma história muito interessante dessa torre, você vai ver no livro do Justo. Se você tiver interesse, procura na internet ali, eu recomendo, você pode ler, queridos, né? Mas ora a Deus, para Deus falar com você, e veja essa história ali, logo no início do livro vai falar essa história, porque é o Gênesis, né? O livro dos Justos, queridos, ele fala de Gênesis até Josué, até o início do livro de Josué, né? O que você não vai ver na Bíblia, você vai ver ali. Aqui tem uma direção e ali tem uma outra parte, né? Que é uns detalhes que não mostra na Bíblia, tá? E é um livro muito especial também, tá bom, queridos? Então se você quiser ver, eu recomendo, né? Tanto o livro dos Justos como o livro de Enoque é um livro muito interessante. Mas já vi muito pastor ler e não entender nada, queridos, tá? Já ouvi falar de muito pastor de ler, não fazer sentido. É uma questão de revelação mesmo. Versículo 9, ó. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Então esse Babel é um trocadilho de palavra, né? De Babel, falaram ninguém entendia ninguém, se confundiram a linguagem, por isso esse nome ficou marcado, né? Babel, a torre de Babel. Versículo 10, são estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então, 2 anos depois do dilúvio, né, veio o primogênito de Sem, chamado Arfaxade. E depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Pastor, Deus não tinha dito, as pessoas perguntam isso para mim, que seria somente 120 anos? Queridos, essas pessoas, elas nasceram antes daquela direção, tá bom, meus amados? Então, essas pessoas, como Noé viveu, né, 930 anos ou 950 anos mais ou menos, né? Então esses já estavam vivos, eles já estavam vindo, né, de longa data ali. Então o que aconteceu? Depois de Arfaxade, ele viveu sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, viveu Arfaxade 403 anos. Então você contar 403 anos mais 35 anos, você vai saber a idade de Arfaxade. Já era bem menos, queridos, né? Viveu Salá 30 anos, com 30 anos ele gerou Éber, né? O pai dos hebreus. E depois que gerou Éber, viveu Salá 403 anos. Então 403 mais 30, né? É a idade do Salá. E gerou filhos e filhas. Ele fala do primogênito, mas teve muitos filhos, tá? Viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Já está diminuindo, né, o tempo de vida deles. Viveu Reu 32 anos e gerou Serug.
E depois que gerou Serugue, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. Olha aqui, ó. E depois que gerou a Naor, viveu Serugue 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Já está começando a ficar Naor, né? E Terá são bem conhecidos, né? Terá é o pai de alguém que você conhece, tá? Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Versículo 25. E depois que gerou Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou quem? Abraão. Então, com 70 anos nasceu o pai da fé, o Abraão, tá? 70 anos de Terá nasceu Abraão. E Naor e Arã, então ele gerou a Abraão, Naor. Naor não era o pai de Terá, mas também era o nome do filho de Terá. Ele deu o nome de Naor, que era o irmão de Abraão, e Arã, né? Então Arã, Naor e Abraão, não era Abraão, era Abraão primeiro, né? São filhos de Terá, tá? Filhos de descendência de hebreus, né? São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou quem? A Ló. Então você vê que o Ló que andou junto com Abrão era sobrinho, né? De Abrão, ó. Filho de Arã. Arã, né? Pode ser. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Ali no livro dos Justos mostra como que Arã morreu, queridos. É bem interessante, é muito bonita essa história. Você vai ver que, como diz o escritor do livro de Eclesiastes, né, que eu creio que tem para mim por certo, que é Salomão, nada é novo, queridos, tá? Muitas coisas na Bíblia que você viu que aconteceram, coisas extraordinárias que eles já haviam acontecido, tá bom? A história de Abrão conta lá bastante detalhes, queridos, é muito bonito, tá? E a morte do Arã também lá na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, tem a ver com Nimrod também, tá bom, queridos? Eu não vou falar sobre isso agora porque é um assunto, nosso assunto agora, nosso foco é outro, tá bom? Mas é para você abrir tua mente, teu coração para ver coisas extraordinárias, tá? Nós vamos viver aí. Versículo 29. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isla. Então vamos ver lá, ó. Abrão tomaram para si e Naor tomaram mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Arã. O que ela, Milca, era? Filha de Arã. Eu vou dizer uma coisa para você que aqui não está escrito bem claro, tá? A Milca era irmã de Sarai. Filhas de Arã, que morreu. Que foi pai de Milca e também de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Arã, daí no caso, era o nome da terra que eles já tinham dado, tá? Arã tinha falecido, mas tinha o nome da terra, já que era o nome dele, tá bom, queridos? Então Terá saiu com Abrão, né, com Ló, e eles foram para uma outra terra. Tem um motivo para isso também, queridos. É muito lindo, queridos. A história é maravilhosa. Versículo 32. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então ele já morreu ali com 205 anos, queridos, né? Versículo 12. Será que dá tempo, queridos? Agora são 11h16. Vamos ver se a gente consegue ler isso aqui, né? Gênesis capítulo 12. Não, vamos fazer o seguinte, agora vai começar a história do Abraão, então não vamos fazer ele pela metade, vamos fazer ele certinho, então vamos parar por aqui hoje, queridos, né? Hoje nós só lemos então 2 capítulos, né? Mas Abraão, eu não quero começar ele e parar de repente, agora como é a história de Abraão, vamos meditar bastante nele, né? Em nome de Jesus Cristo, vamos ficar por aqui. São 11h16, queridos, tá? Toma posse, meus amados, né, dessa aula, desse entendimento e principalmente da palavra de Deus, que é a palavra viva, tá bom, queridos? Toma posse em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. A gente viu a genealogia, daí a gente vai entrar em Abraão agora. É melhor a gente entrar com calma amanhã, falando de Abraão. Deixa eu preparar as notícias para vocês. Amém, queridos. Coloque o nome, tá, queridos? Coloque o nome. Eu queria pedir, na verdade, porque quando o chat... Acho que quando termina a live, o chat não aparece para nós, Pedro, né?
Então eu tinha que marcar os nomes agora, senão a gente vai perder esses nomes. Tem como você fazer isso para mim? Ver aí, ver? Marcar? Pedro vai marcar os nomes. Queridos, coloquem os nomes, meus amados, tá? Mas, ó, não é nome para oração, queridos, né? As pessoas às vezes não entendem.